Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Radar Visão e hoje com a presença da doutora advogada, especialista em direito trabalhista, Renata Albuquerque. Satisfação receber a senhora aqui conosco. Adriano, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todo mundo. Que coisa boa, muito bom recebê-la aqui conosco. E assim, para quem não conhece ainda Renata Albuquerque, quem é Renata Albuquerque e como entrou na área trabalhista? Eu sou advogada há mais ou menos 10 anos e desde que eu me formei eu atuo nessa área e atuo com empresas. Também atuo com o reclamante, né, que é o funcionário, mas eu realmente sempre trabalhei com empresas e também me especializei em compliance trabalhista, que é justamente as conformidades pela FGV. Que coisa boa. Então, a senhora é especialista em compliance trabalhista. Mas diga pra gente aí, o que significa compliance trabalhista? Compliance trabalhista é um nome. O compliance em si, né? Porque não existe apenas o compliance trabalhista. O compliance é um conjunto de boas práticas e de conformidades. E o compliance trabalhista, especificamente, a gente vai adotar esse conjunto de medidas dentro da empresa para a gente poder prevenir passivo trabalhista, para a gente melhorar a cultura organizacional da empresa, então a gente trazer um melhor ambiente de trabalho, porque a gente, óbvio, visa a economia da empresa, então eu vou tentar ao máximo minimizar os custos que a empresa tem no dia a dia, porém e também os passivos trabalhistas, que também é um custo, mas aí a Uhum. gente está visando lá para frente. Mas eu também preciso pensar no capital humano. Então, quando a gente fala de empresa, a gente também fala de pessoas trabalhando nessa empresa. Então, a gente precisa pensar que essas pessoas precisam estar trabalhando num ambiente saudável. Quanto melhor for, mais resultado a gente tem. Então, a gente está pensando nesse conjunto de boas práticas, pensando na economia e também na melhor qualidade do ambiente de trabalho. Então, o compliance seria um investimento por parte da empresa para a sua própria empresa. Seria um investimento. Com Te- certeza, com certeza. Adriano, as pessoas costumam pensar que o advogado ele só tem que ser chamado quando o bicho está pegando. Então, ou quando eu tenho já alguma coisa muito séria acontecendo na minha empresa, ou quando eu já tenho o processo, que a gente chama de litígio, de contencioso. Mas não, o compliance ele vai atuar no pré. Então, eu vou analisar todas a documentação, eu vou colocar políticas internas, eu vou estudar realmente a empresa a fundo e eu vou trazer estatisticamente medidas para a gente diminuir o passivo. E não apenas isso. Tem várias medidas que a gente pode tomar para que a empresa ela economize. Então, economize ali em relação ao imposto, em vários tipos de contribuição que a gente tem. Então, fazendo da forma correta, a gente consegue economizar no presente e economizar no futuro também, porque o processo é bem caro. E como é que funciona na prática a função do compliance trabalhista? De que forma vocês atuam? Por exemplo, eu vou trabalhar com esses empregados, com esses colaboradores, é dessa forma? A gente tem a parte. Inicialmente, eu vou lidar, né, diretamente, não somente com os gestores, claro, da empresa, mas também com o RH. O RH, ele é ali o nosso braço Tem essa direito. relação com o RH. Eu preciso, porque ele É sabe de principal, tudo. né? É bem Principal. importante, é muito importante. E, eventualmente, dependendo de caso a caso, eu posso sim conversar com os colaboradores para poder entender a dinâmica ali do dia a dia. E eu vou sim também implementar treinamentos. Então, vamos supor que eu verifiquei ali que estão sendo algumas medidas tomadas de forma que não são legais. Porque eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. Então, assim, hoje a gente tem muitos processos de assédio moral, de assédio sexual. E são coisas que, mesmo que a empresa seja extremamente organizada, está acima Sim. dela. Então, você está trabalhando ali com pessoas e as inúmeras coisas podem acontecer. Então, realmente, às vezes a gente precisa de uma pessoa de fora estar conversando, porque se eu tenho, Adriano, por exemplo, um processo de assédio sexual, certo, um processo na esfera trabalhista, obviamente,
vai recair em cima da empresa, porque a gente aqui no Brasil, a gente tem essa relação que o risco é sempre da Da empresa. empresa. Então, a empresa ela vai ter esse ônus. Porém, o empregado ele também vai sofrer uma sanção. E Sim. assim, muitas vezes as pessoas não sabem. Então eu preciso mostrar, Mas, olha, tem aqui o poder de mando e gestão da empresa. Óbvio que eu vou precisar dar ordens e etc. sim. Mas eu não posso humilhar o meu funcionário. Eu não posso praticar uma assédio moral. E aí, muitas vezes, a gente não pode esperar que o nosso funcionário ele saiba de tudo. Ele acha que o comportamento dele está sendo bom. É uma boa conduta. Então, cabe à empresa ela ficar atenta a isso, ela prestar treinamento. Então, a gente, como advogado, vai fazer isso. Então, eu vou fazer também a questão das políticas internas, do código de conduta. Muito bom. Então, o funcionário ele vai estar ciente. Quando eu tomo esse conjunto de medidas, se eu tenho um processo, eu mostrei, olha, eu tomei atitudes. Então, se eu tenho um canal de denúncias e o meu funcionário ele sofreu um assédio moral e isso foi repassado para o canal de denúncias e a empresa ela tomou medidas, pode até existir um processo, mas eu vou mostrar, olha, Tira a foi responsabilidade direta da feito, empresa, não é isso? exatamente, foi feito medidas. A gente desligou esse funcionário que estava praticando. Então, mostra boa-fé empresarial. Então, é muito importante essa prevenção, porque, como eu disse agora há pouco, tem coisas que estão acima É. da responsabilidade ali da empresa que ela não consegue ver, porque imagina um gestor, um RH, tá ali, até mesmo um supervisor que tá ali vendo o seu time, o tempo inteiro sabe o que está acontecendo. Às vezes as pessoas fazem ali por debaixo do pano e você não sabe o que aconteceu. E quando vem o processo, E o compliance ele ajuda exatamente nesse sentido, de você direcionar esse colaborador para tentar tomar medidas e resolver o problema que está tendo interno no ambiente de trabalho. isso, não somente isso. Não é assim. Quando a gente entra na empresa e eu pego toda a documentação da empresa, eu vou verificar se está faltando alguma coisa. Eu vou verificar se, por exemplo, as horas extras estão sendo pagas corretamente, se o salário está sendo pago corretamente dentro do piso ali daquela categoria. Eu vou ver tudo isso, funcionário por funcionário, porque mesmo dentro de uma empresa, cada um tem ali a sua particularidade, não é? Então, eu vou analisar tudo isso, e isso diz respeito diretamente à empresa. Mas imagina, você é um funcionário que não recebe o piso. Às vezes porque o seu patrão não quer lhe pagar, às vezes porque ele não tem conhecimento. O que também não exime ele dessa regra, Sim. porque o risco é do patrão. Então, o que é que acontece? Quando eu verifico esse erro, eu vou lá e falo, olha, a gente precisa fazer esse ajuste. Ou a gente precisa resolver alguma coisa. Ele está pagando ali por fora um vale alimentação, um vale transporte. Então, a gente vai regularizando isso, a gente traz também um clima de mais segurança Harmo- para os funcionários. Harmonia mesmo. Exatamente. E essa questão do canal de denúncias é muito importante. E a gente pode adequar isso, porque assim, uma implementação de um canal de denúncias é bem caro, mas a gente pode fazer de uma forma que a empresa ela tenha um canal e que possa ser aberta essa denúncia e ser averiguada, né? Então, abre ali um processo administrativo mesmo, onde uma pessoa responsável ela vai averiguar os Averiguar. fatos e vai se documentar. Então, tudo isso traz segurança para o trabalhador, traz um ambiente de trabalho mais saudável. É, A rentabilidade dentro da empresa é é bem melhor, maior, bem exatamente, maior. porque eu não estou apenas melhor, quando melhora, na verdade, né, o ambiente de trabalho, as pessoas elas trabalham com mais prazer, elas trabalham com mais segurança, elas trabalham com mais vontade, porque eu sei que os meus direitos estão sendo pagos. Então, são coisas pequenas, às vezes é uma insalubridade ali que está sendo paga menor, uma insalubridade que não está sendo Verdade. paga. E mesmo que o funcionário não fale, ele guarda aquilo ali, ele fica triste porque caramba, todo dia eu tô indo para a empresa, eu tô me expondo a riscos e o meu patrão, ele não tá vendo isso. E como eu falei, né? Às vezes é porque não tem conhecimento, às vezes porque acha que não vai acontecer nada. Mas o funcionário, claro, ele sabe que tem o direito dele e ele fica chateado, fica triste. Então, quando você tem um funcionário que tá feliz, Feliz, feliz. você tem um fluxo de trabalho melhor. E como é que funciona esses canais de denúncia? É diretamente por e-mail? Não, Não. não, não. É bem complexo. Um canal de denúncia mesmo, ele é bem complexo,
para a gente implementar, por isso que eu falei que é bem caro. Bem caro. Mas a gente pode colocar dentro da empresa artifícios ali com uma pessoa responsável para isso, porque assim, a gente precisa manter sempre o sigilo, independente do tipo de denúncia. Precisa ter muita cautela, muito Saber cuidado. quem está recebendo essas Isso, denúncias exatamente. Então a também. gente Ser uma pode. pessoa totalmente imparcial ali da empresa. Exatamente. Então, um canal de denúncias mesmo, ao pé da letra, quando o que a gente aprende no MBA, enfim, nos cursos que a gente faz, é bem complexo de se implementar, mas a gente pode trazer medidas para a empresa de, olha, o próprio gestor dizer, olha, vocês aqui têm um canal aberto, podem falar comigo, por favor, tragam isso a mim, que eu não vou expor ninguém. E deixar isso claro para os funcionários, e eles levarem essa denúncia e isso ser investigado, entendeu? De forma sigilosa, de forma imparcial, mas de uma forma que isso traga um resultado. Olha, a gente investigou e a gente chegou a esse veredito e as medidas serão essas que serão tomadas. Porque dificilmente o funcionário ele vai levar ali uma denúncia que realmente não tem Não acontecido. tem Então acontecido. isso precisa ser Averiguado, investigado, averiguado. exatamente. É interessante, muito interessante. E aí, como é que funcionam os acordos com os sindicatos, compliance trabalhista e os sindicatos? Porque várias empresas têm a questão do sindicato, não é? Como é que tem essa relação aí? Na verdade, isso é ótimo, porque assim, o Bom, que é que acontece? Desde 2017, a gente tem um instituto chamado Negociado sobre o Legislado. O que é que isso significa? Quando a gente teve a reforma trabalhista, antes, a gente tinha ali o maior poder, quem ditava era ali a legislação. Hoje não. Hoje, através dos acordos coletivos e através das convenções coletivas de trabalho, a gente pode, claro, a não ser os direitos constitucionais, que eles não podem nunca. Então, eu nunca vou chegar e vou dizer, olha, eu vou te pagar o menos salário mínimo. Não posso. sim, Mas, às vezes, o direito ali daquela categoria na CLT, né, na lei, tá melhor para o trabalhador, mas foi verificado entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores que dessa forma é melhor, só que é pior. sim, É pior perante a lei, mas é melhor na prática, digamos assim. sim. Mas vai prevalecer. Então, o negociado hoje, ele está acima do legislado. Então, nós advogados, a gente consegue conversar com o sindicato para tomar várias medidas. Então, quando você está ali dentro do. Essa relação é muito boa, então. É preciso É ter, é necessário, é necessário. extremamente necessário, na verdade. A gente precisa estar atento a isso, não somente pensando em acordo coletivo, mas às vezes pode existir várias coisas, às vezes existe greve, então a gente precisa estar atento a Evita, isso. evita, no caso, até as greves, né? Porque assim, a greve é decorrente a uma É, necessidade interna. isso, E isso. se o compliance trabalhista está ali amenizando os impactos internos, É. não vai ter a greve. Mas Então, exatamente. A gente atua nisso, mas pensando de uma forma de direito coletivo, tem muitas coisas. Às vezes a gente tem, por exemplo, uma demissão em massa. sim, Então, como é que a gente pode fazer de uma melhor forma que os empregados, eles não sejam tão prejudicados? Então, a gente precisa fazer essa ponte juntamente com o sindicato, porque o sindicato sempre vai pensar no melhor para o funcionário e eles estão sim, corretos. E a gente precisa pensar também na situação da empresa, porque nunca vai ser por nada que a empresa vai estar fazendo isso. Então, é muito importante. Então, hoje, o advogado, não necessariamente o do compliance, mas o advogado trabalhista, que ele atua para a empresa, ele precisa atuar também bastante no direito coletivo para a gente ter negociação juntamente com o sindicato para ver essa questão do acordo coletivo, convenção coletiva, se vier a acontecer alguma coisa para a gente fazer algum tipo de acordo juntamente com o sindicato e ver a forma melhor para ambas as partes. E principalmente hoje que a gente tem o negociado sobre o legislado. Então, muitas vezes a gente junta ali o sindicato patronal com o sindicato, ou às vezes só apenas a empresa, né, com o sindicato dos funcionários muito e bom. consegue trazer benefícios para ambas as partes. Interessante. E como é que está essa questão da fiscalização do governo e de que forma essas fiscalizações ajudam no compliance? Pronto. A gente também, mesma coisa. Só pensa que existe um processo judicial. Perfeito. Não. Aí do nada brota um auditor na sua porta. Então, as pessoas, as empresas, elas precisam estar atentas a
está realmente em conformidade. E quando eu digo estar em conformidade, nesse caso, realmente é eu estar com todas as minhas documentações. Então, às vezes, Adriana, a empresa, ela é maravilhosa. A empresa, ela paga todos os direitos, ela faz tudo direitinho. Aqui eu não estou dizendo que a empresa está tratando de má fé ou qualquer coisa do tipo. Não. A empresa, ela é extremamente correta. Ela arca com todas as suas obrigações. Mas ela é uma empresa pequena, acha que Existe isso um nunca vai detalhe. acontecer, acha que nunca vai ter uma denúncia, ou porque não é necessário ter apenas uma denúncia. Existe a fiscalização, né? Existe a fiscalização aleatória, que eles Uhum. pegam, claro, a maioria das vezes é nas empresas maiores, mas isso pode acontecer. Lá no escritório a gente já pegou vários casos, inclusive, que chega o processo administrativo para a gente, né? Na verdade, chega o auditor, então chega ali a listinha. Porque quando eles vão pedir, eles pedem tudo, eles Tudo. literalmente viram do avesso a Uhum. empresa. Então, se você não tem um comprovante, você não tem as As documentações, documentações como é que eu vou exigem. provar? E aí o que é que vai acontecer? Você vai ter que ali negociar com o procurador o pagamento de uma multa. Isso pode gerar um processo judicial. E isso vai onerar muito o financeiro da empresa. A despesa é muito Muito. grande. Muito. Porque quem vai determinar a multa é o procurador, é o magistrado, se isso for para a justiça. Claro que é sempre ali também baseado na falta. Uhum. Mas se eu tenho uma falta de comprovantes de pagamento, por exemplo. Eu paguei, mas eu não tenho O o comprovante. comprovante. E aí? É verdade. Então precisa ter organizado. Até sobre essas questões também, às vezes a empresa, por ser pequena, não tem um suporte, acaba atrasando o FGTS, e na hora lá da fiscalização, isso tudo entra como multa, não é É. verdade? E hoje a gente precisa entender que os sistemas eles estão todos interligados. E a gente teve recentíssimo essa questão do empréstimo, né? Que as pessoas podem tirar empréstimo pelo Pela FGTS. FGTS. Aí a empresa fica pensando: ah, não, eu vou fazer o seguinte, vou juntar tudo e daqui a 6 meses eu pago. Não pode, Não pode, eu tenho que pagar. Isso é ruim para todo para todo mundo. mundo. E aí o que é que acontece? Às vezes o funcionário viu que você não está Não está pagando. pagando, que agora tem vários recursos pelo É só o Gov, fato, é até só o chega fato de mensagem de eu ir. texto. Não, na verdade, o que acontece muito eu vou ali, vou lá na caixa. Ah, olha, eu queria fazer um empréstimo. Ah, não pode. Por que não? Porque aqui. Não tem nada depositado na sua Ou às conta. vezes até Aí tem, tem, mas a empresa não está pagando, então ele não vai emprestar. verdade. Aí o que é que eu vou? O funcionário ele vai abrir uma denúncia lá no Ministério do Trabalho. Ou o próprio sistema ele verifica que não está sendo feito, porque, gente, isso é ruim para os cofres públicos também. O Também, dinheiro do FGTS, sim. ele é usado. Ele está lá para quando o funcionário, o empregado, ele quiser sacar, né, o saque de aniversário, ou a própria questão da demissão sem justa causa, mas a gente sabe que é um dinheiro Qualquer que é benefício, né? utilizado, é um dinheiro que está lá e ele vai ser utilizado. Então, o que é que acontece? É, o próprio Estado ele quer que as empresas paguem. Então, eu posso. E aí, quando o auditor chegar lá, como eu falei antes, ele nunca pede somente, então me dê aí os comprovantes do FGTS. Não. Ele vai pedir Tudo, tudo. tudo. E quando chega, já chega também com uma pré-informação do que está acontecendo ali, na verdade? Quando a gente vende uma denúncia, assim, mas quando é uma fiscalização aleatória, Normal, nem sempre ele tem. Mas quando vende uma denúncia, sim. Porque também é a mesma coisa. O funcionário ele não vai lá denunciar um negócio que não existe. verdade. Ô, doutora, e qual o primeiro passo para uma empresa ter esse processo do compliance voltado para a questão trabalhista? Para mim é a organização. Então, organizar toda a documentação, verificar se as convenções coletivas, né? Pegar todas as convenções coletivas de todos os funcionários que você tem. Às vezes é só uma convenção, às vezes são várias, porque você tem vários tipos de categoria. E estudar, verificar se o piso está pago corretamente. Tem categoria que é obrigatório, por exemplo, pagar vale alimentação. Tem categoria que não é. Mas eu estou pagando, às vezes eu generalizo e não é. Porque realmente falta de conhecimento. Uhum. Então, verificar se o que eu estou fazendo está de acordo com o que Se as exige, né? convenções A coletivas, né, CLT. estão trazendo. Se eu estou pagando corretamente ali os meus encargos. A implementar medidas. Então, um banco de horas
Coisas simples que podem trazer benefício para a empresa. Um banco de horas. Ao invés de eu estar pagando um vale transporte, um vale alimentação por fora, dando dinheiro, que isso vai incorporar no salário, Sim. se ele entrar. Eu vou lá, faço um cartãozinho, eu carrego o VEM da pessoa. Às vezes, muitas vezes a gente pensa que isso é melhor para o trabalhador, mas a gente precisa comprovar. Como é que eu vou comprovar isso? Fazer um código de conduta, fazer mesmo um código de conduta, não botar no chat GPT. Uma política interna, baseado ali no funcionamento daquela empresa. Então, o que é que eu preciso? O que é que acontece aqui no dia a dia da minha empresa? Por exemplo, eu preciso que seja feita uma revista. Então, eu explicar como é que será Será feita. feito. Eu preciso que meus funcionários usem uniforme. Eu preciso que meus funcionários eles não podem mexer no celular. Então, eu preciso, eles não mexem no celular, mas eu vou passar um contato da empresa que vai estar ali full time para qualquer familiar, qualquer pessoa, se acontecer alguma coisa, Ter eles, acesso. eles terem acesso, porque a gente precisa pensar nisso também, que a pessoa está ali sem o celular, mas é um meio de comunicação com o mundo externo. Então, a gente vai ter um banco de horas. Como é que vai funcionar esse banco de horas? Eu vou precisar fazer um acordo individual, né? Chegar ali para o meu funcionário e fazer, ou eu vou fazer realmente, vou precisar chamar o sindicato, dependendo, porque depende de quando é que você vai querer até quando esse banco de horas ele funcione. Mas geralmente só você ali e o funcionário já é ótimo. E aí você vai estar economizando, o funcionário também é uma folga ali que ele ganha. E Perfeito. explicar como é o uso desse banco de horas é muito importante. Porque a pessoa ela não é obrigada a saber. Sim, Não é um esquema de compensação, hoje eu não estou com vontade, eu não vou. Não é assim. A entendi. gente precisa fazer. Então, eu preciso explicar. Tudo isso vai estar lá nas políticas internas da empresa. Se eu tenho, olha, uma política interna, ela pode mudar para o bem ou para o mal um rumo de um processo. Tá vendo? Então, é muito importante. Muito interessante. E aí a gente vê tudo isso sendo implementado, sobretudo no setor privado. Mas o compliance também, ele consegue abranger para a área pública, por exemplo, prefeituras ou terceirizadas? O compliance, não existe só, como eu falei, né? Não existe só o É, trabalhista. Então, ele é um conjunto de boas práticas e, sim, ela pode pode ser ser implementada. implementada também na iniciativa pública. Só que o que é que acontece? A gente não trabalha com essa parte, Sim, porque a CLT, um funcionário estatal é diferente, né? sim. Então, a gente já vai ali verificar de outra forma. São regras diferentes, São né? regras diferentes. No Tem que caso, o ver setor público não direitinho. segue a CLT, Não, né? Muito bom. Então aí a gente já entendeu que o compliance, ele de fato é importante em qualquer empresa, não é isso? E vocês trabalham de fato buscando resolver esses problemas internos para que futuramente a empresa não tenha prejuízos, exatamente. né? E a manutenção disso também, né? Assim, o compliance, digamos, o compliance é eu chegar lá, verificar o que está errado, corrigir o que está errado, implementar novas regras É, de toda e forma, o canal ali de denúncia. Porém, a manutenção, então, é a parte consultiva também. Porque quando a gente trabalha com material humano, é muita coisa que acontece. Cada dia é uma coisa diferente. Então, é necessário que a empresa esteja atenta. Porque eu uhum. não posso adivinhar o que o meu funcionário está pensando, a necessidade do meu funcionário. Então, sempre está acontecendo alguma coisa diferente. Então, o compliance, ele também é, abrange essa parte do consultivo justamente para a gente, no dia a dia ali da empresa, a gente tá dando esse suporte para que a empresa possa tomar as decisões corretas. O compliance ele é novo, né? Ele vem é recente que essa estrutura vem para as empresas, né? É recente. Quanto tempo tem? Não, na Não, verdade, o ou que sempre existiu? acontece? Sempre existiu. Por quê? É um conjunto de boas práticas. As empresas elas precisam seguir as As leis. bo... Ponto. Mas o que acontece? Hoje, a gente botou esse nome bonito. E não só isso, a gente também segue ali. Aí, quando eu vou implementar o compliance, eu não sigo da forma que eu quero. Não, eu vou seguir um parâmetro. Eu tenho várias tabelas onde eu preencho para verificar os indicadores. Então, isso é novo. Mas para você ter uma ideia, eu trabalho com isso desde 2015. Sim.
Então, desde 2015 eu já faço o curso, eu já venho trabalhando com essa parte. Sim. Então, não é assim tão recente essa implementação dessa forma. Mas se você for parar para pensar, uma empresa ela sempre precisou seguir as leis. Precisou seguir, verdade. Então, não é novo, é só um nome diferente que se colocou. E como vocês trabalham para ver se o compliance está dando certo dentro da empresa? Pronto. Existe um. Existe, a gente vai trabalhar com estatísticas. Então, eu vou ver, por exemplo, qual a demanda contenciosa hoje. E a gente vai mês a mês, a partir de todas essas tabelas e tudo isso que a gente precisa preencher, e sistema também que a gente utiliza, para verificar se as demandas aumentaram, se as demandas Diminuíram. diminuíram, Como é que está o como é que está o rendimento? rendimento, como é que está a questão ali do fluxo de caixa da empresa em relação à folha salarial. Porque como é que está em relação ao turnover, ou seja, demissão e admissão das pessoas, porque é muito caro demitir, é muito caro admitir. Contratar. Então, tudo isso a gente tem os indicadores e com base neles a gente consegue ver se as medidas que a gente está tomando estão dando certo. Até porque, caso não estejam, o que é que está dando errado? A gente teve, porque quando a gente bota um compliance trabalhista, quando a gente põe em prática, na verdade, um compliance trabalhista, não significa que o meu funcionário ele não vai entrar na justiça. É direito dele. Dele. Se ele quiser falar qualquer coisa na inicial que ele inventou lá para o advogado dele, tudo bem, vamos provar, vamos agora para o litígio, vamos agora para o processo, vamos provar isso. Ele vai provar e a gente vai provar, ok. Mas por que essas pessoas. Eu não tenho acesso a tudo isso? Então, Uhum. por que essas pessoas estão entrando com esses processos? O que é que está acontecendo? Tudo bem, está entrando com processo, mas a gente está ganhando, a gente está perdendo. Então, tudo isso faz parte dos nossos indicadores, porque a gente precisa mostrar também a resolutiva para o nosso cliente. Então, eu preciso mostrar estatisticamente a ele, não apenas no início, mas no final, olha, a gente te deu uma economia de tanto. Olha quantos processos tu tinha, olha quanto tu gastava de acordo, de condenação, enfim, e olha quanto tu está gastando agora. Então, tudo isso através do sistema, através das tabelas que a gente precisa preencher, a gente dá essa devolutiva para o cliente, porque o cliente ele está Sim, contratando a gente para isso. sim, sim. E quando a empresa, através do compliance ali, descobre erros, quais são as primeiras medidas que são tomadas? Pronto. Também o advogado ele não é milagreiro. Sim, Eu vou falar isso para a existe um empresa, diálogo. mas eu preciso que ela faça, porque não sou eu que vou implementar. Então, se eu chego e falo, olha, empresa, eu estou vendo aqui que está tendo um problema com o seu cartão, com o seu controle de ponto. Ele não está sendo preenchido da forma correta. Vamos supor, né? Sim, E ele vai dizer, ah, Renata, eu vou mudar. Vou dizer aqui pro pessoal, eu vou mudar o sistema, eu vou. Por favor, tem como você fazer um treinamento aí para eu ensinar pro meu pessoal como é que funciona? Tá. Aí, eu vou pro próximo mês, ninguém fez nada. Aí eu não posso fazer nada aí agora. amanhã vem uma fiscalização, tirando Um totalmente a processo, responsabilidade, tudo, porque porque o papel de vocês é identificar o exatamente. E erro se eu tenho um e processo, por exemplo, se repassar eu para a tenho um processo empresa. que pede horas extras, e eu tenho ali é, um cartão de ponto britânico, por exemplo, ou eu não tenho os cartões de ponto, eu já começo ali com uma desvantagem, né, que a gente chama ali do ônus probatório. Então, assim, mas não foi eu, foi o cliente. Então, a gente averigua Sim, tudo isso e a gente mostra para a empresa, olha, tem que fazer isso. Tenho que refazer os contratos de trabalho, por exemplo, que os contratos de trabalho estão genéricos. Vamos fazer um aditivo. Várias medidas. Aí eu vou passar tudo isso para a empresa e vou dizer exatamente o que é que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, juntamente ali com o RH, com os gestores. A gente vai se reunir e eu vou passar tudo isso para eles. E aí as empresas ela precisa adotar essas medidas, que são realmente a partir da adoção das medidas que a gente vai conseguir ter um retorno efetivo. no caso, então, quem fica à frente do compliance dentro da empresa, ele está sempre monitorando a empresa. Então, é um contrato que ele tem com a empresa para monitorar e evitar esses erros. Exatamente, porque não adianta, né? Faço tudo certinho. Ajeitei, organizei tudo.
Mas entrou um outro funcionário mês que vem. Hoje eu organizei tudo. Entrou um funcionário no mês que vem e ele está fazendo alguma coisa de errado, que a empresa não tem conhecimento. Então, como é que a empresa vai lidar com isso? Então, por isso que não adianta a gente implementar o compliance, a gente não ter a manutenção desse, Des- desse observatório, é, né? e- Desse estudo. tem que ser corriqueiro. Tem que ser Tem corriqueiro. que ser corriqueiro. E é o que a gente faz, porque assim, sempre quando a gente tem nossos clientes, eu nunca trabalho somente com o compliance. Eu trabalho com o compliance e também com o consultivo. Então, várias coisas acontecem que a empresa traz para mim com dúvidas. Então, doutor, olha, o funcionário ele quer sair, mas ele quer fechar um acordo. O que é que a gente vai fazer? Então, eu vou colocar a empresa, indicar a empresa o que é que ela precisa fazer e vou auxiliá-la. A gente vai levar esse acordo para ele ser homologado, tudo direitinho, tudo conforme a lei manda. E muitas vezes também a gente, dentro desse contrato, a gente também faz a parte do contencioso, que é o processo em si. Então a gente consegue acompanhar todas as fases. Não apenas eu vou lá, Sim, implementei, né? importantíssimo. Mas eu Acompanhar. vou, implementei, acompanhei, se tiver o litígio, eu estou lá também, porque quem mais sabe do que acontece dentro da empresa sou eu. Muito bom. Então, aí nesse caso do compliance, ele é voltado para quem é da CLT. E as pessoas que têm contrato direto com pessoas jurídicas, como é que vocês trabalham essa relação mesmo da pessoa jurídica com compliance? Porque às vezes a pessoa jurídica, ela presta serviço para aquela empresa, ela entra dentro da empresa. Como é que fica essa relação? Pronto. Desde da reforma, a gente tem o que a gente chama de pejotização. O que é a pejotização? É eu contratar um funcionário, um prestador de serviço, na verdade, com um contrato ali, ele vai ser um MEI ou ele vai ter um CNPJ, depende também de conta que ele vai receber, né? Uhum. Então, vamos supor que ele é um MEI, ele vai ter ali um MEI, eu vou fazer um contrato junto a ele, Sim, e ele pode, por exemplo, prestar serviços na minha atividade fim, o que antes não podia. Por exemplo, eu trabalho no hospital. sim. Então, o meu funcionário terceirizado é serviços gerais, é o pessoal da portaria, da segurança, antes da reforma. Só podia isso. Agora não. Eu posso, hoje, se eu quiser, na, contratar minha atividade fim. Então, no hospital, se eu quiser contratar um médico, não tem problema nenhum. Zero bronca. Mas eu preciso seguir regras. Que regras são essas? Hoje as pessoas, elas acham, porque se você for parar para pensar, ser PJ é muito bom. Para o funcionário é muito bom para a empresa. Quando a PJização ela é lícita. Então, quando eu contrato um funcionário PJ, eu não vou ter praticamente encargo nenhum com ele. Cargo nenhum trabalhista. Não, tenho nada. Eu só vou pagar ali a prestação do serviço dele. Então ele E não tem direito a não, FGTS, a férias, não a tem nada. direito a nada disso. Nada, nada, nada disso. E é bom para o funcionário, né, para o prestador de serviço, porque eu faço ali o meu horário, Ele mesmo faz o eu horário tudo, dele eu tô conforme o ali. acordo que foi feito entre eles dois. Muitas vezes o pessoal faz o quê? Eles conversam, ó, eu recebo X, eu vou ser PJ, e aí você não vai me descontar, porque não tem os descontos, porque também tem funcionário. Sim, Então, eu vou receber o valor inteiro. Só que as pessoas também precisam entender, esse assunto ele está sendo debatido nesse momento no STF. no STF, E coisa muito boa. provavelmente isso vai, essas medidas, porque, por exemplo, uma coisa que me preocupa e a contribuição? Muitas vezes a pessoa não sabe que precisa ter a contribuição É. previdenciária. Se acontecer alguma coisa com esse prestador. Quando ele é MEI, automaticamente já vale para a contribuição dele, não é isso? Se ele pagar direitinho, né? É, se ele pagar certo. Porque é uma não é uma mensalidade, mas ele mensalmente ele Tem precisa pagar um valorzinho um fixo valor lá. fixo. Mas a gente sabe que tem gente que não recolhe, tem gente que não paga. Sim. Que às vezes, inclusive, a gente põe até no próprio contrato, que é a obrigação, eles precisam fazer isso. Precisa fazer o pagamento. E assim, até para resguardar ele mesmo.
Não é nem por nada, é para resguardar, porque isso não vai trazer nenhum tipo de problema para a empresa. Vai trazer problema para ele. Se ele vier a sofrer um acidente no trabalho, como ele está pagando Aí ele regularmente, vai, ele é, que a gente chama, né? Ele é beneficiário, não tem problema nenhum, ele vai ser afastado. Hoje o INSS, a pessoa ela pode ser sim autônoma, não tem problema nenhum. Não é obrigatório você trabalhar numa empresa para você. Não, você é beneficiário, você tá ali com sua conta, porque tem o tempozinho, né? Certinho, então uhum, você tá ali dentro daquele tempo, não tem problema nenhum. existe algum benefício para PJ, assim, benefício no sentido que eu digo assim, dele com a empresa, após terminar o contrato? Nada. Nenhum. Não. Vamos ver, o que pode acontecer é um contrato. Vamos pensar aqui na esfera civil. Um contrato que você faz, você é uma empresa, entre duas pessoas, as pessoas elas estão ali conversando sobre o que será feito. O que é que eu vou Sim. fazer? O que é que a pessoa precisa fazer? O que é que o outro precisa dar? Não é? Uhum. Então, é da mesma forma. As pessoas elas vão ali conversar sobre, entender e colocar dentro ali do contrato o que é que ambas as partes querem. Então, a gente pode ter, por exemplo, a cláusula de quebra de contrato. Então, eu vou lá, fecho um contrato com esse prestador de serviço de 1 ano, mas eu, empresa, quebrei o contrato. Então, tem uma cláusula de multa. Nesse caso, eles vão receber. Mas, em relação a verbas rescisórias, Nada. nada. E FGTS, enfim, nada. Mas a gente precisa ter muito cuidado com a pejotização ilícita, que é o que as pessoas estão fazendo. E estão fazendo de uma forma, inclusive, muito errada. Às vezes, a maioria sequer tem um contrato. Aqui a gente até está falando usando o termo pejotização, mas a maioria não tem nenhum contrato assinado, não tem CNPJ, não tem nada. E também dá para De fazer pelo boca. pessoa física, só que não tem nada, é literalmente de boca. E quando você olha para aquele funcionário, ele tem hora para entrar, ele tem hora para sair, ele faz hora extra. Se ele não for, ele recebe advertência, ele leva suspensão, ele precisa cumprir regras. Ou seja, ele trabalha como um seletista, Sim. mas ele recebe como PJ sem os direitos de seletista. Por isso que a gente tem tanta demanda. A gente tem muita demanda no judiciário. E por isso também que a maioria, não vou dizer a maioria porque eu não sei estatisticamente, mas muitas demandas os funcionários ganham, porque é muito É. fácil você mostrar isso, é muito fácil você provar. Às vezes, mensagem do WhatsApp, tá lá o chefe dizendo, ó, tem que chegar a tal hora e não sei o que, ah, não veio, cadê E, você? E não, não, não. e não tem nenhum tipo de contrato, não tem Não nenhum, tem nada. não é CLT. Não é nada, é Então, assim, avulso. então quando essas pessoas procuram seus direitos, automaticamente é praticamente ganho. Se for dessa forma, sim. Agora, se eu tenho um contrato, se eu sou PJ, se eu posso ir trabalhar, né? Às vezes eu posso presto o vínculo aqui, presto o vínculo também, presto serviço aqui, presto serviço também em outra empresa. Se eu não tenho, não sou subordinado a ninguém, porque é muito importante isso, a questão da Sim, subordinação. sim. Eu diria hoje, no artigo 2º da CLT, a gente tem todos os pontos lá que a gente precisa seguir para configurar um vínculo empregatício. Então, o maior ponto, o ponto crucial é a subordinação. Eu não tenho subordinação, eu vou quando eu quero, eu tenho que cumprir meu serviço. Entregando o serviço. Entregando, então, isso é uma pejotização lícita. Mas se eu tenho todos lá os artifícios, tenho tudo que está dizendo lá no artigo 2º da CLT. Eu faço tudo aquilo, eu cumpro ordem, chego direitinho no horário, eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar. Tudo isso. Meu trabalho é habitual, eu vou todos os dias lá. Era isso que eu ia perguntar. Existe, por exemplo, existe aquele contrato com o cidadão e ele não pode mandar outra pessoa no lugar dele. Veja, uma das regras para o vínculo empregatício é a exclusividade. Não vou dizer, a gente precisa ver cada um, a particularidade de cada um. Mas a gente não indica que exista a exclusividade num contrato de PJ. Uhum. Por quê? Eu, como PJ, vou me responsabilizar. Então, assim, eu sou advogada, certo? E eu presto serviço para várias empresas. Eu sou advogada, meu sócio também é advogado. Então, eu posso mandar ele. A empresa ela não vai poder dizer, opa.
Mas eu posso colocar lá no meu contrato de prestação de serviço que realmente só vai poder ser por ele, porque eu sei, às vezes, o nível de complexidade também da prestação de serviço é muito alta. A gente Sim. precisa dosar e precisa prestar atenção a cada caso. Mas eu posso colocar essa cláusula, ou tem que ser prestado o serviço por você ou por alguém que tenha o mesmo conhecimento técnico que você. Tudo bem, então eu posso ter essa cláusula no meu contrato, mas também só vincular ali esse prestador de serviço para, ó, só você pode fazer se vier outra pessoa. Não, se vier outra pessoa, tudo bem, mas ela tem o mesmo grau de complexidade. Então a gente precisa também estudar. Quando a gente vai fazer um contrato de PJ, Sim. que a gente tem várias empresas que a gente faz, a gente estuda caso a caso. Cada ambiente é específico. Na verdade, Praticamente nem cada ambiente, é cada funcionário, cada funcionário. prestador de serviço, porque É, às vezes você está lidando com um prestador que não é tão complexo, às vezes aquele outro é muito complexo. Ele tem o grau de trabalho dele é de muita responsabilidade. Ele mais tem detalhado. vários cursos. Ele tem várias certificações. Para ele fazer aquele trabalho, ele precisa fazer de uma forma muito minuciosa. Ontem eu fiz uma palestra e até uma convidada perguntou em relação aos médicos. Sim. Então, a gente vê muito essa troca de plantão. Só que dentro do hospital existem muitas particularidades, protocolos e etc. Então, eu posso colocar ali no meu contrato, por exemplo, ó, pode trocar de plantão, não tem problema nenhum. Mas, por favor, apenas com os plantonistas, os outros médicos do próprio hospital. Isso é uma cláusula feita entre eles ali, né? Entre eles, entre as partes. Você não tá ali, eu não tô acordando, não tô combinando ali com o meu Sim, prestador de serviço. É diferente de uma imposição quando você trabalha como CLT. Eu vou dizer a ele o que ele tem que fazer. perfeito. E desde quando essa contratação PJ existe? Ela é recente. Desde a reforma trabalhista, Foi feita agora, acho que na gestão 2017. 2017. Isso, exatamente. Como é Desde a que está a 2017. aceitação? Existem muitas reclamações Muitas. ou tá melhor do que CLT? Não, existem muitas reclamações, porque, como eu falei, as pessoas fazem muita pejotização ilegal. Ilegal. Por isso mesmo que esse tema está sendo debatido agora no STF. Não somente por isso, mas em relação à contribuição previdenciária, em relação a que a gente sabe que tem muita ilegalidade. Então, eles vão regulamentar de uma forma mais minuciosa, mais rebuscada, como é que vai se dar. Inclusive, tem até um debate, mas eu acredito que realmente vai continuar com a Justiça do Trabalho, porque existiu, sim, existe, na verdade, um debate entre de quem é a competência. Porque se eu tenho um contrato Sim, que não é um contrato baseado na CLT, é um contrato entre CNPJs. CNPJs. De quem é a competência de julgar isso? A Justiça Comum, a Justiça do Trabalho. Só que, querendo ou não, é uma relação ali de prestação de Trabalho. serviço, de De trabalho. trabalho. Né? Porque é Então, diferente, trabalho e emprego. É bem importante dizer isso. exato. Tem, Mas eu acredito que vai continuar, porque infelizmente a gente tem ali na Justiça Comum, já tem muito Uhum. processo, a gente já está abarrotado. A senhora Então, acredita que seja a trabalhista para cuidar disso? eu acredito que sim. Não que eu acredite que a Justiça Comum não Não tem a tenha capacidade? capacidade, tem Tem. muita, não é essa questão não. Eu acho que realmente é porque a Justiça do Trabalho, ela é mais célere, apesar dela ter um volume muito grande de processos De também, processo. que são, a gente tem em média mais de 2 milhões de processos novos anualmente. Só que se você for parar para pensar, a gente tem processos lá no escritório, por exemplo, que estão na esfera civil, que eles vêm se arrastando há anos. Tem processo de 10 anos, processos muito antigos, de por mais que a gente, olha, gente, vamos. A justiça comum tem um fluxo de processo muito alto. E a gente vê muitos processos na justiça do trabalho que se eles findam, acabam um ano e meio. Sim. Às vezes até já nesse tempo, já com recurso. Então, é uma justiça que é mais célere, porque ela é voltada apenas para isso. Quando você pega a justiça comum, não é voltada só para um tema, é muita coisa. Então, eu acredito que vai permanecer a competência na justiça do trabalho também por isso, para facilitar a vida dos próprios magistrados da justiça comum. A senhora tem alguma informação de região do país que tenha mais problema de trabalhista? A gente acredita talvez que o Nordeste lidere aí
por conta do início de empresas iniciando, crescendo. Tem alguma informação sobre isso? Não, a gente, na verdade, essa é algo que está sempre mudando, né? Hoje aqui em Recife, por exemplo, Pernambuco, Recife, no TRT6, Sim. Recife, a gente tem 25 varas. Aqui em Carpina, por exemplo, a gente tem 2. Então aí você vai vendo, são 25 varas. Mas se você pega com marca de São Paulo, então às vezes não é porque realmente você vê ali é, a questão demográfica mesmo. Sim. A gente tem muitos trabalhadores. Em São Paulo é gigante e tem muitas varas. A Justiça do Trabalho em São Paulo é. O prédio é gigante. É uma coisa assim, fora do comum. Não, nem se compara aqui ao nosso tribunal. É, verdade. E nesses casos de uma mulher PJ, quando engravida, Pronto. existe algum benefício que ajude Se ela ela estiver contribuindo, ela vai ter a a licença licença maternidade maternidade normal? pelo INSS. Uhum. Isso é bom porque é algo que segura ela por um bom E é tempo. por isso que é muito importante que quando você é PJ, você tenha consciência de De estar ali pagando suas, contribuindo. pagando suas É. taxas. E quando não paga de jeito nenhum, por exemplo, ela engravidou, ela é PJ, não pagou, passou meses sem pagar, existe alguma forma de regularizar isso aí e fazer com que ela tenha o benefício novamente? Ou... Então, é porque o INSS ele consegue ver. O que as pessoas tendem a fazer é, ó, vamos pagar aqui X meses e você vai dar entrada. Então, eu vou pagar ali o tempo necessário para voltar à minha condição de beneficiária e vou voltar. Sendo que uma gravidez, ela tem um período. Sim, Então, pode ser com a chance bem alta que o INSS negue, baseado, olha, quando começou sua gestação, você não tinha condição de beneficiária e você entrou, voltou a pagar esses meses e eles podem negar, mas a gente pode entrar com processo judicial e a gente pode tentar ganhar. A gente pode conseguir ganhar, na verdade. a CLT existe o piso e existe o teto, né? Para quem trabalha na CLT. E quem é PJ, existe algum piso salarial? Não, Não. não, não, não. Não precisa. Quando eu trabalho PJ, eu posso trabalhar. Meu pagamento vai ser quinzenal, meu pagamento vai ser mensal, vai ser diária, vai ser semanal. Posso trabalhar e ganhar menos que o mínimo. Como eu falei a você, vamos supor que você presta serviço aqui, presta serviço também para outro podcast. Vamos Sim, supor. E aí eu vou te pagar aqui meio salário mínimo. Tudo bem, você trabalha em outro, trabalha em outros 3. E aí você vai juntando, vai ter o seu. Quem vai dizer isso são as partes. sim. O acordo Mas, entre eles. só que aí, muito importante. Se você trabalha só aqui, chega de 8 horas, vai embora às 18 horas, trabalha de segunda até o sábado, tem que estar todos os dias, se você faltar, vai levar advertência, enfim. Se você é um seletista maquiado, Existe um e piso você só recebe metade do no salário salário mínimo, quando você chegar lá na na justiça. justiça, não apenas vai ter que ser pago o FGTS, aí vai para rescisórios, como também as diferenças salariais para o mínimo, ou para o mínimo da sua categoria. É onde entra o compliance para tentar já resolver esses problemas. A gente tem umas ações, porque assim, Adriano, é muito importante a gente verificar isso, porque são medidas básicas que podem ser tomadas para resolver uma bronca bem pesada futuramente. Então, a gente tem um processo, por exemplo, de um trabalhador clandestino que não era PJ, não era nada, o que eu estava falando é você agora, de um funcionário, de uma empresa que ela recebe mais ou menos 1 milhão por ano de faturamento, mais uma reclamação trabalhista de 400 mil. Olha o que eles vão ter que arcar. Verdade. Então, assim, muito pesado para a empresa, né? Isso vai trazer um ônus financeiro. A gente está recorrendo até. Não, a gente não faz a parte de compliance desse cliente, ele trouxe para a gente já o processo, a gente não conhecia ele antes. Mas
medidas básicas poderiam ter sido feitas antes, Verdade, sabe? verdade. A gente teve a oportunidade de receber aqui a doutora tratando sobre diversos temas. É muito importante a gente falar sobre isso, porque, de fato, é dúvidas corriqueiras. A sociedade tem diversas dúvidas. E a senhora traz aí temas como esse para, de fato, a gente entrar um esclarecimento, dar um esclarecimento para as pessoas. Eu deixo espaço aberto para a senhora falar o que a senhora queira, o que a gente não comentou aqui. O espaço está aberto para a senhora comentar. Primeiro eu queria agradecer o convite novamente. Fico As portas estão muito abertas para feliz vocês. em estar aqui. É um programa muito sério. Fale também do escritório de advocacia. Eu sou sócia do Advocacia Albuquerque Guerra, na verdade, Albuquerque Guerra Advogados. É que a gente mudou recente o nome. Do Albuquerque Guerra Advogados. É, e o compliance, ele é isso, gente. A gente precisa evitar os riscos, a gente precisa trazer a conformidade, as boas práticas para o dia a dia da empresa, para evitar grandes passivos trabalhistas, multas do Ministério do Trabalho, para a gente trazer um ambiente mais saudável para a empresa e também para a gente ter economias. Então, a gente traz ali algumas minúcias. Tem a CLT Flex, tem benefícios que a gente não precisa pagar encargos. Tudo isso a empresa está economizando. Então, nunca pensar que, opa, é o processo, o advogado é só processo. Não, advogado a gente está, pelo menos aqui na esfera trabalhista, quanto mais a gente prevenir, mais a gente economiza. É muito bom tratar sobre esses temas, sobretudo a advocacia, as pessoas gostam bastante. E eu espero que a senhora venha aqui em outras oportunidades para a gente falar mais sobre esses temas e abordar, de fato, tirar as dúvidas. Aí a gente até falar para os seguidores, deixar aqui, comente aqui quais dúvidas vocês têm, para a gente trazer de volta a advogada Renata Albuquerque ao nosso programa. Muito obrigado, Renata. Obrigada a você, Adriana. Esse foi mais um Radar Visão, recebendo a doutora Renata Albuquerque aqui no nosso programa.